Mateus de número 1. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida a casar-se com José, mas antes de se unirem, ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu marido, era um homem justo e não queria expô-la à desgraça pública. Por isso decidiu-se separar-se dela secretamente. Tendo José isso em mente, um anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia declarado pelo profeta. A virgem engravidará e dará à luz um filho, a quem chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Despertado do sono, José fez o que o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua mulher, mas não a conheceu na intimidade, enquanto ela não deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Jesus. Mateus número 2. Depois de Jesus ter nascido em Belém, da Judéia, no tempo do rei Herodes, vieram alguns magos do Oriente a Jerusalém, perguntando: Onde está o rei dos judeus recém-nascido? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes perturbou-se e com ele toda Jerusalém, depois de convocar todos os principais sacerdotes e os mestres do povo. Perguntou-lhes onde devia nascer o Cristo. Eles responderam: Em Belém da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia que conduzirá meu povo Israel. Então Herodes chamou secretamente os magos e procurou saber deles com precisão quando a estrela havia aparecido. Enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide perguntai cuidadosamente sobre o menino, quando o achardes, avisai-me para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles até que parou sobre o lugar onde o menino estava. Ao verem a estrela, os magos ficaram extremamente alegres. Quando entraram na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e, prostrando-se, o adoraram. Depois, abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe presentes, ouro, incenso e mirra, sendo avisados em sonho para não voltar a Herodes. Regressaram para sua terra por outro caminho. Depois que os magos partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: Levanta-te, toma o menino e a mãe e foge para o Egito. Permanece lá até que eu fale contigo, porque Herodes procurará o menino para matá-lo. José levantou-se durante a noite, tomou o menino e a mãe e partiu para o Egito e permaneceu lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que o Senhor havia falado pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, percebendo que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nos arredores, de acordo com o tempo indicado com precisão pelos magos. Cumpriu-se então o que o profeta Jeremias havia falado. Em Ramá ouviu-se uma voz de lamento e grande pranto. Era Raquel chorando por seus filhos e recusando-se a ser consolada, porque eles já não existem. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito, dizendo: Levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, pois os que procuravam tirar a vida do menino já morreram. Ele levantou-se, tomou o menino e a mãe e foi para a terra de Israel. Ouvindo, porém, que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, José temeu ir para lá e, avisado em sonho, dirigiu-se para a região da Galiléia e foi morar numa cidade chamada Nazaré.
para que se cumprisse o que o profeta havia falado. Ele será chamado Nazareno. Mateus de número 3. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. Porque é dele que o profeta Isaías disse: vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João usava roupas feitas de pelos de camelo e um cinto de couro, alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Habitantes de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região do Jordão iam até ele e eram batizados por ele no rio Jordão, confessando seus pecados. Mas quando ele percebeu que muitos fariseus e saduceus iam ao lugar em que ele batizava, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi fruto próprio de arrependimento. Não fiqueis dizendo a vós mesmos: Abraão é nosso pai. Eu vos digo que até dessas pedras Deus pode dar filhos a Abraão. E o machado já está posto à raiz das árvores. Aquela que não produzir bom fruto será cortada e lançada no fogo. Eu, na verdade, vos batizo com água, tendo por base o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu não sou digno nem de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz na mão a sua pá e limpará a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que não se apaga. O batismo de Jesus. O batismo de Jesus. Então Jesus foi da Galiléia para o Jordão para ser batizado por João. Mas João tentou impedi-lo, dizendo: tu vens a mim? Eu é que preciso ser batizado por ti? E Jesus lhe respondeu: deixa que enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João consentiu. Depois de batizado, Jesus saiu logo da água e viu o céu se abrir, o Espírito de Deus descer como uma pomba vindo sobre ele. E uma voz do céu disse: este é o meu filho amado, de quem me agrado. Mateus número 4. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. Então o tentador aproximou-se dele e disse: se tu és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse-lhe: se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te sustentarão com as mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. O diabo o levou ainda a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: eu te darei tudo isso se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: vai-te, Satanás, pois está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestarás culto. Então o diabo o deixou e vieram anjos e passaram a servi-lo. Quando Jesus soube que João havia sido preso, retirou-se para Galiléia. Deixando Nazaré, foi viver em Cafarnaum, cidade às margens do lago, nos territórios de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que havia sido falado pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão,
Galiléia dos gentios, o povo que vivia em trevas viu uma grande luz. Sim, uma luz raiou para os que viviam na região da sombra da morte. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. Andando às margens do mar da Galiléia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhes: vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Imediatamente eles deixaram as redes e os seguiram. Passando mais adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Ambos estavam num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e Jesus os chamou. Imediatamente, deixando o barco e seu pai, seguiram-no. Jesus percorreu toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Assim sua fama espalhou-se por toda a Síria, e trouxeram-lhe todos os que sofriam de várias doenças e tormentos, os endemoniados, os que tinham ataques, os paralíticos, e ele os curou. E grande multidão o seguiam, procedentes da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do Jordão. Mateus de número 5. Quando viu as multidões, Jesus subiu ao monte. Havendo-se sentado, seus discípulos se aproximaram e ele começou a ensinar-lhes, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois quando vos insultarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Vós sois o sal da terra, Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder suas qualidades, como restaurá-lo? Para nada mais presta, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo de um cesto, mas no velador, e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. Não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir, pois na verdade vos digo, antes que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará uma só letra ou um só traço da lei, até que tudo se cumpra. Quem, portanto, desobedecer a um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino do céu. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino do céu. Pois eu vos digo que se a vossa justiça não superar a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino do céu.
Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito ao julgamento? Eu, porém, vos digo que tudo, eu, porém, vos digo que todo aquele que se irá contra seu irmão será passível de julgamento. Quem o chamar de insensato será réu diante do tribunal, e quem o chamar de tolo será réu no fogo do inferno. Portanto, quando apresentares tua oferta no altar, e se ali te lembrares de que tem algo contra teu irmão, deixa diante do altar a tua oferta e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, depois vem apresentar a oferta. Entra logo em acordo com o teu adversário enquanto está com ele a caminho do tribunal, para que ele não te entregue ao juiz, o juiz ao guarda, e sejas lançado na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Ouvistes o que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar com desejo para uma mulher já cometeu adultério com ela no coração. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e joga-o fora, pois é melhor para te perder um dos teus membros do que, do que todo o corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e joga fora, pois é melhor para te perder um dos teus membros do que teu corpo, todo o teu corpo para o inferno. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e joga fora, pois é melhor para te perder um dos teus membros do que ir todo o corpo para o inferno. Também foi dito: quem se divorciar de sua mulher, dele documento de divórcio. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, torna adúltera, e quem se casa com a divorciada comete adultério. Ouviste também que foi dito aos antigos: não jurarás com falsidade, mas cumprirás os teus juramentos para com o Senhor. Eu, porém, vos digo: de maneira nenhuma jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar branco nem preto um só fio de cabelo. Seja, porém, o vosso falar se ensina ou não, pois o que passa disso vem do maligno. Ouviste o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao homem mau, mas a qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser levar-te ao tribunal e tirar-te a túnica, deixa que leve também a capa. E se alguém te obrigar a caminhar 1000 passos, vai com ele 2000. Dá a quem te pedir, e não voltes as costas a quem te pedir emprestados. Ouvistes o que foi dito: amarás ao teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está no céu, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Pois se amardes quem vos ama, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se cumprimentardes somente os vossos compatriotas, que fazeis de especial? Os gentios também não fazem o mesmo? Sede, pois, perfeitos, assim como é perfeito o vosso Pai Celestial. Cuidado para não praticardes boas obras diante dos homens. Cuidado para não praticardes boas obras diante dos homens, a fim de serdes vistos por eles, do contrário, não tereis recompensa de vosso Pai que está no céu. Assim, quando deres esmola, não faças tocar. Assim, quando deres esmolas, não faça tocar trombeta diante de ti, a exemplo dos hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Mas quando deres esmola, a sua mão esquerda não saiba o que faz a direita, para que a tua esmola fique em segredo, e teu Pai, que vê o que é secreto, te recompensará. E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas
e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a porta, ora teu pai que está em secreto, e teu pai que vê o que é secreto te recompensará. E quando orardes, não useis de repetições inúteis, a exemplo dos gentios, pois eles pensam que serão ouvidos pelo muito falar. Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai conhece do que necessitais antes de o pedirdes a Ele. Portanto, orai desse modo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado os nossos devedores, e não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará vossas ofensas. Quando jejuardes, não vos mostreis entristecidos como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, põe óleo na cabeça e lava o rosto, para não mostrar aos homens que estás jejuando, mas o teu pai que está em secreto, teu pai que vê o que é secreto, te recompensará. Não ajunteis tesouros na terra, onde traça e ferrugem os consome, e os ladrões invadem e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem ferrugem os consomem, e os ladrões não invadem nem roubam. Porque onde estiver teu tesouro, aí estará também o teu coração. A candeia do corpo são os olhos. De modo que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, teu corpo estará repleto de trevas. Se, portanto, a luz que há em ti forem trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com que comereis ou com que bebereis, nem quanto ao vosso corpo, com que vestireis. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer uma hora à duração de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao que vestir? Olhai para os lírios do campo, crescem, eles não trabalham nem tecem, mas eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, pois os gentios é que procuram todas essas coisas. E de fato, vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu problema. Não julgueis para que não sejais julgados.
porque sereis julgados pelo critério com que julgais, e sereis medidos pela medida com que medis, porque vês o cisco do olho do teu irmão e não reparas na trava que está no teu próprio olho? Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho quando tens uma trava no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trava que está no teu olho, então enxergarás bem para tirar o cisco do olho de teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lancei aos porcos as vossas pérolas, para não acontecer que eles as pisem e os cães, voltando-se, vos despedacem. Pedi e vos será dado, buscais e achareis, batei a porta. Pedi e vos será dado, buscais e achareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo o que pede recebe, quem busca acha, e ao que bate a porta será aberta. Quem dentre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está no céu, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Pois a porta é estreita e o caminho que conduz à vida apertado, e são poucos os que a encontram. Cuidado com os falsos profetas que vêm a vós disfarçados em pele de ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos frutos o conhecereis. Por acaso colhem-se uvas dos espinheiros ou figos de plantas com espinhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não produz fruto bom é cortada e lançada no fogo. Portanto, vós os conhecereis pelos frutos. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Naquele dia muitos me dirão, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa, contudo ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa, e ela caiu, e a sua queda foi grande. Ao concluir Jesus esse discurso, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Mateus de número 8, quando Jesus desceu do monte,
Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiam. Então veio um leproso e ajoelhou-se e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão e o tocou, dizendo: Quero, seja purificado. No mesmo instante, ele foi purificado da lepra. Então Jesus lhe disse: Olha, não contes isso a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés estipulou para que lhes sirva de testemunho. Assim que Jesus entrou em Cafarnaum, um centurião aproximou-se dele, rogando: Senhor, o meu servo está em cama, está em casa, deitado, paralítico e sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei e o curarei. O centurião, porém, lhe respondeu: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu teto, mas somente dize uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isto, e ele faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que não encontrei ninguém com tanta fé em Israel. Também vos digo, também vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, se sentarão à mesa de Abraão, Isaque e Jacó no reino do céu, mas os cidadãos do reino serão lançados em trevas exteriores e ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai e te seja feito conforme creste. E naquela mesma hora o seu servo foi curado. Assim que Jesus entrou na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama com febre. Ele tocou a sua mão e a febre a deixou. Então ela se levantou e passou a servi-lo. Ao cair da tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados e com a sua palavra ele expulsou os espíritos e curou todos os enfermos, para que se cumprisse o que havia sido falado pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Quando viu uma multidão ao seu redor, Jesus deu ordem de partir para o outro lado do mar. E um escriba, aproximando, disse-lhe: Mestre, eu te seguirei aonde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm tocas, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite que antes eu vá sepultar meu pai? Jesus, porém, respondeu-lhe: Segue-me e deixa os mortos sepultarem seus próprios mortos. Jesus acalma a tempestade. Depois que entrou no barco, seus discípulos o seguiram. E levantou-se no mar tão grande tempestade que o barco estava sendo coberto pelas ondas. Jesus, porém, estava dormindo. Os discípulos se aproximaram e o despertaram, dizendo: Salva-nos, Senhor, vamos morrer. Ele lhes respondeu: Por que temeis, homens de pequena fé? Então Jesus se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e houve grande calmaria. E aqueles homens se admiraram, dizendo: Quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quando Jesus chegou ao outro lado do mar, a terra dos Gadarenos, 2 endemoniados foram ao seu encontro, vindo dos sepulcros. Eles eram tão perigosos que ninguém podia passar por aquele caminho e gritaram: Que temos nós contigo, Filho de Deus? Veste que nos atormentar antes do tempo devido? E a alguma distância deles uma grande manada de porcos estava pastando, e os demônios rogaram-lhe, dizendo: Se nos expulsas, manda-nos entrar naquela manada de porcos. E Jesus lhes disse: Ide então.
Eles saíram e entraram nos porcos, e toda a manada se precipitou pelo despenhadeiro no mar e morreu nas águas. E os que cuidavam da manada fugiram, e chegando à cidade divulgaram todas essas coisas e o que acontecera aos endemoniados. E toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse daquela região. Mateus, de número 9. Jesus entrou num barco, foi para o outro lado do mar e chegou à sua cidade. E trouxeram-lhe um paralítico deitado em uma maca. Vendo a fé que possuía, Jesus disse ao paralítico: Ânimo, filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns escribas disseram consigo mesmos: Este homem está blasfemando. Todavia, conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus disse: Por que pensais o mal no coração? O que é mais fácil dizer: Os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, pega a tua maca e vai para casa. Ele se levantou e foi para casa. Ao ver isso, a multidão temeu e glorificou a Deus, que concedeu tal autoridade aos homens. Saindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, que estava sentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, chegaram muitos publicanos e pecadores e se sentaram à mesa juntamente com Jesus e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos: Por que o vosso mestre come com publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, respondeu: Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Ide, pois, e aprendei o que significa: Quero misericórdia e não sacrifícios, porque eu não vim chamar justos, mas pecadores. Então, os discípulos de João chegaram a ele perguntando: Por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não jejuam? Jesus lhe respondeu: Por acaso os convidados para o casamento podem ficar tristes enquanto o noivo está com eles? Mas chegarão os dias em que o noivo será tirado, e então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo rasgará parte da roupa e o rasgo ficará maior. Nem se põe vinho novo em recipiente de couro velho, do contrário se rompem, derrama-se o vinho e os recipientes se perdem, mas põe-se vinho novo em recipiente de couro novo, e assim ambos se conservam. A cura da filha de Jairo. Enquanto ainda lhes dizia essas coisas, chegou um dos chefes da sinagoga e, ajoelhando-se, disse: Minha filha acaba de morrer, mas vem e põe-lhe a mão e ela viverá. Então Jesus se levantou e o acompanhou, ele e seus discípulos. E certa mulher que por 12 anos sofria de uma hemorragia aproximou-se por trás de Jesus e tocou-lhe a borda do manto, porque dizia consigo mesma: Se eu tão somente tocar o seu manto, ficarei sã, ficarei saudável. Mas Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Ânimo, filha, tua fé te salvou. E desde aquela hora a mulher ficou saudável. Quando Jesus chegou à casa daquele chefe e viu os flautistas e a multidão em alvoroço, disse: Retirai-vos, pois a menina não está morta, mas dormindo. E riam dele. Depois que a multidão foi retirada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão, e ela se levantou, e a notícia espalhou-se por toda aquela terra. Aleluia.
Partindo Jesus dali, dois cegos o seguiram e clamavam: Tem compaixão de nós, filhos de Davi. E tendo ele entrado, partindo Jesus dali, dois cegos o seguiram e clamavam: Tem compaixão de nós, filhos de Davi. E tendo ele entrado em casa, os cegos se aproximaram dele e Jesus perguntou: Credes que eu posso fazer isso? Eles lhe responderam: Sim, Senhor. Então Jesus lhe tocou os olhos, dizendo: Seja feito conforme a vossa fé. E seus olhos foram abertos, e Jesus lhe ordenou terminantemente: Cuidado para que ninguém saiba disso. E eles saíram e divulgaram a sua fama por toda aquela terra. Enquanto eles se retiravam, levaram a Jesus um homem mudo e endemoniado. Logo que o demônio foi expulso, o mudo falou, e as multidões se admiraram, dizendo: Nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: É pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam atribuladas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: Na verdade, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Chamando seus 12, Mateus de número 10. Chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar os espíritos impuros e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. E estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, cananeu e Judas, Iscariotes, que o traiu. Jesus enviou esses 12 e ordenou-lhes: Não ireis aos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai, dizendo: O reino do céu chegou. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não levareis no cinto ouro, nem prata, nem cobre, nem bolsa de viagem, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, procurais saber quem nela é digno, e hospedai-vos ali até que vos retireis. E ao entrares na casa, saudai. Se a casa for digna, que a vossa paz venha sobre ela. Mas se não for digna, que retorne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber nem ouvir vossas palavras, sacudi o pó dos pés ao saídes daquela casa ou daquela cidade. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eu vos envio como ovelhas
no meio de lobos. Portanto, sede astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Cuidado com os homens, pois eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. E por minha causa sereis levados à presença de governadores e reis, para que deis testemunho a eles e aos gentios. Mas, quando vos entregarem, não vos preocupeis com o que falareis, nem com o que mas quando vos entregarem, não vos preocupeis com o que falareis, nem como falareis, pois naquela hora vos será dado o que dizer, porque não sois vós que falais, mas o Espírito de vosso Pai é que fala por meio de vós. O irmão entregará seu irmão à morte, e um pai a seu filho, e filhos se rebelarão contra os pais e os matarão, e sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo ser como seu senhor. Se chamam Beelzebul, o dono da casa, quanto mais aos de sua família. Portanto, não os temais, porque não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem escondido que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o às claras, e o que vos é sussurrado aos ouvidos, proclamai dos telhados, e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por uma pequena moeda, mas nenhum deles cairá no chão se não for da vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados, portanto, não temais. Valeis mais do que muitos passarinhos. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está no céu. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque vim causar hostilidade entre o homem e seu pai, entre o filho, entre a filha e a mãe, entre a nora e a sogra. Assim os inimigos do homem serão os de sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem achar a sua vida irá perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim a achará. Quem vos recebe, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E aquele que der até mesmo um copo de água fresca a um destes pequeninos, porque é meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá a sua recompensa.